Boa tarde, gente boa. Globo Esporte chegando. O Vasco jogou bem, hein? Empatou 0-0 com o Corinthians em São Paulo. Dava até para ter vencido. Tudo aberto, então, para a decisão da Copa do Brasil domingo no Maracanã, que vai estar lotado. Ingressos esgotados. Não adianta pedir, não adianta comprar, não sobrou nada. Atenção, por favor. Caríssimo torcedor sem ingresso ou amigo de ocasião. Muita gente te pediu ingresso. Pô, não sei mais o que fazer, cara. É difícil, né? Eu já não tenho ingresso também. Já não tenho, já tá tudo ocupado. Não adianta pedir. Não adianta pedir que já tá tudo ocupado. Porque o Maraca estará daquele jeito. Lindo, pulsante e sem vaga para quem queira. Se a volta a uma final nacional já não fosse motivo suficiente para casa cheia, a atuação na primeira partida da decisão encheu o tanque vascaíno de otimismo. Eita, que lugarzinho para trazer má recordação. Arena do Corinthians. Nunca o Vasco havia vencido aqui. Eram 8 jogos, um empate e 7 derrotas. Quebrar o jejum na final da Copa do Brasil era o plano perfeito. E desde o apito inicial, o Vasco mostrou que era possível. Olha a briga pela sobra, Thiago Mendes pra fora! O entendimento de dois caras em ótima fase, Andrés Gomes e Ryan, quase rende o primeiro. Tocou na frente pro Ryan, saiu nas costas do zagueiro, cara a cara com o Hugo, bateu, é gol! Sim, a bola entrou, mas... Impedimento marcado. Fiz o golinho, vai dar impedimento, ele tem muita chance, vai sair daqui com a vitória. Tudo bem que o Corinthians também teve seu gol irregular. Impedimento de Memphis Depay. Impedimento do Memphis marcado. 1-1 nos gols anulados aqui. Mas o Vasco foi melhor. Teve mais oportunidades no primeiro tempo. Disparou, a bola passa à esquerda. E no segundo controlou a pressão corintiana, que não levou perigo a Léo Jardim, vamos combinar. A única que assustou de verdade, o ataque do Corinthians estava irregular. Bidu na linha de fundo, cruzou pro Yuri, bateu, salvou, Léo Jardim! Posição de impedimento marcada. O que não tira o valor da grande defesa do goleiro do Vasco. Se fizer uma edição rápida antes do Bandeira levantar o braço, a gente consegue colocar no DVD. E quase Cauã Barros bota um gol em final no seu DVD. Desviou na trave! Desvio do Barros, ela toca na trave, dá um beijinho no poste esquerdo, quase, o gol do Vasco. 0-0 e nada mais. Duas imagens dos treinadores podem resumir o clima de cada lado. O técnico Dorival Júnior soltando os cachorros com o torcedor do Corinthians. Enquanto o Fernando Diniz, só amor, carinho e cafuné com Felipe Coutinho. A primeira vitória na casa do Corinthians não aconteceu. Esta trave não deixou. Mas o empate, se não representa uma vantagem, aumentou a confiança do Vasco para o jogo decisivo. Agora, no Maracanã. Domingo, a nossa torcida vai estar lá, já esgotou os ingressos, então nossa torcida vai fazer uma festa linda. Se Deus quiser, vamos sair com a vitória e sair campeão de lá. Vai explodir, acho. O Rio vai parar, como todo mundo fala, sim. E a gente não tinha dúvida que a torcida ia se fazer muito presente, vai lotar o Maracanã e com certeza vai fazer uma festa maravilhosa. 21 de dezembro de 2025. A data está só esperando para se tornar história. Vai ser demais, hein? Você viu aí, né? Verrete e o Léo Jardim falando. Não tem mais ingresso, gente, para a final de domingo no Maracanã. Mas você vai ver tudo ao vivo aqui na Globo a partir das 5h20 da tarde, bola rolando às 6. Vascaínos animadíssimos, acreditando demais no título e tem razão para isso. Vasco ganhou, gente, 15 mil sócios torcedores num dia, isso foi na terça-feira. Eram 60 mil no início do dia, no fim já eram mais de 75 mil sócios. Bacana esse momento do Vasco. Vou mostrar para vocês, Fábio, torcedor do Vasco, e o filho dele, Edmundo, ganharam ingressos para assistir o primeiro jogo da final da Copa do Brasil lá no estádio do Corinthians. Ser grande tipo o pai ali ao lado. O Edmundo, o torcedorzinho aí à direita do vídeo, está entendendo aos poucos como funciona. Ser grande é ter forças para aguentar todo o peso do mundo. A pressão. Bidu na linha de fundo, cruzou pro Yuri, bateu, salvou, Léo Jardim!
ser grande é te deixar por cima, para ver um mundo melhor, um futuro promissor. O Vasco vai ter um Maracanã pulsante de uma torcida apaixonada que vai empurrar esse time jogando em casa para conquistar esse título. Ah, e o pequeno Edmundo tá aprendendo com o pai que ser grande é ser Vasco. A gente quer ser grande, a gente quer ser gigante, a gente quer voltar a ser o que a gente nunca deveria ter deixado de ser. Eram pouco mais de 2.500 vascaínos na arquibancada da Arena Corinthians. Entre eles, o Fábio e o Edmundo. E quando a criança se chama Edmundo, você percebe que está realmente diante de um pai cruz-maltino raiz. O menino foi batizado em homenagem ao atacante ídolo do clube. Não resta dúvida que você é Vasco. Cara, eu não sei o que eu era antes de ser Vasco e eu não sei se eu seria alguma coisa se não fosse o Vasco. Parece que nenhum deles sabe. Apenas sentem. O Vasco é o amigo do peito. É explosão de amor. No concurso de mãos, todos saíram ganhando. Porque o time sentiu o apoio vindo da arquibancada e lutou bravamente pelo gol. E olha, quase que o Fábio não conseguiu ver o primeiro jogo da final de perto. Por mais de um motivo. Que veio de uma depressão gravíssima, onde eu fiquei 5 anos muito mal. E esse carinha aqui, ó, vou até levantar ele, esse carinha aqui, ó, ele me salvou. Grande Edmundo. No domingo a gente veio na semifinal e ele se emocionou, olhar e pai, eu queria tanto ir no jogo, tô voltando agora a trabalhar, não tinha condições. Cara, hoje eu acordei e falei, eu não sei como, mas eu vou. Eu tinha R$4, eu falei, e agora? Foi até o hotel onde o time do Vasco estava concentrado em São Paulo. Um dos diretores, ouvindo a minha história, se sensibilizou e ofereceu ingressos da partida para o Fábio. Fez com que a gente estivesse aqui. E assistisse o jogo. E a gente vai comemorar o título no domingo. No domingo, os vascaínos estarão em maior número. A partida decisiva da Copa do Brasil será disputada no Maracanã. A possibilidade da conquista de um novo título nacional depois de 14 anos. E eles estarão lá, torcendo para o time ganhar dentro de casa. Eu, de fato, adoro a torcida do Vasco, cada vez mais. E a gente espera que a gente tenha essa conexão fique cada vez mais forte e no domingo ela seja fantástica. Eu tô com muita fé que esse é o primeiro passo para a gente voltar a ser o temido Vasco da Gama que a gente era nos anos 2000. O Edmundo pode ainda não entender por completo as histórias que escuta no estádio. Com o tempo, o filho aprende que não é só vitória ou derrota. Futebol é ritual. É sentar junto na arquibancada, dividir o silêncio tenso, ouvir a explicação do pai, perceber que sentir abraçado é melhor do que sentir só. E quando o jogo acaba, tem algo que o placar não mostra. O amor transmitido de geração em geração constrói pontes. Nela, o Vasco pede passagem. Isso aí, esse é o jogaço que você vai ver domingo a partir de 5h20 da tarde, ao vivo na Globo, bola rolando às 6, gente, para fechar o ano do futebol brasileiro. Vasco e Corinthians, Maraca lotado, valendo a Copa do Brasil! Ei, Pedrosa! Calma, Pedrosa! Olha só, eu posso falar, porque eu não vou virar meme, que eu não sou Vasco. E eu não vou zicar também, que eu não sou Vasco. Se fosse meu time, eu não ia falar. Porque não pode falar do próprio time, entendeu? É igual quando tu vai falar mal da tua mulher, do teu marido. Você pode, o outro não pode. Criticar seu filho, entendeu? por exemplo. Você pode... Eu posso estar aqui falando mal do meu marido, mas se você falar, aí eu já vou ficar brava, entendeu? É isso aí. É a mesma coisa com o time. Eu vou dizer uma coisa pra você aqui, na minha sensibilidade feminina e no meu olhar de que acompanhei o Vasco em toda a Copa do Brasil. Você não tem nada a ver com isso, tá? Sou eu que tô falando, tá bom? É, eu sei. Tá bom, mas vou falar. O Vasco é campeão da Copa do Brasil, Lucas Pedrosa. Ele tá com enredo, tá com a pinta, tá com a cara. Eu tô errada ou eu tô certa, Vene Casagrande? Não. Se você for olhar o caminho todo, não tá com cara. E eu vou torcer pra um cara ser o herói. Quem é que você vai torcer? Carlos Andrés Gomes. Por quê, ô Vene? Cara, pra mim ele tem sido o cara do Vasco da Gama nos últimos jogos aí, sobretudo na semifinal e ontem
fez uma grande partida também. Aliás, o Vasco fez uma grande partida, né, Pedrosa? É, assim, tem muita Melhor gente, que o Corinthians. Tem muita gente que tem um Ele desconhecimento tá com muita profundo. cautela, assim. Muita cautela? Para com isso, Pedrosa. Deixa eu falar, deixa eu falar. Vai. Pô, tá igual o Luiz Araújo indo bater o pênalti. Pra mim, o desconhecimento profundo e desprezível que muita gente tem do time do Vasco fez com que eles achassem que ia ser fácil. Fez com que o Corinthians achasse que ia ganhar o jogo a qualquer momento. Você acha isso, Pedrosa? Eu não Até tenho pelo dúvida. Dorival, Você que é já um cara viu- tão estudado. Você já viu o discurso do... Não, tô falando das pessoas que analisam os jogos. Você já viu o discurso das pessoas que o Vasco é fraquíssimo, que o Corinthians é muito melhor, Eu já vi. que não sei o quê. E esse clima foi pra dentro da Arena Corinthians ontem. Um clima de que o Corinthians ia ganhar o jogo a qualquer momento. Então as pessoas hoje no discurso, só vi um falando e dando a César o que é de César. Sabe quem? Benja, que faz o Arena SBT aqui. Que e é ele corintiano, falou, né? O Diniz engoliu o Dorival Júnior no plano de jogo. Mas, Pedrosa, mas foi 0-0. Beleza, foi 0-0 num retrospecto em que o Vasco nunca ganhou um jogo na Neoquímica Arena. Geralmente vai pra lá e vira saco de pancada, mas esse Vasco é diferente. É um Vasco do Fernando Diniz que chegou desacreditado contra o Botafogo. Verdade. E passou do Botafogo. É um Vasco do Fernando Diniz que chegou desacreditado contra o Fluminense e não só passou do Fluminense, como foi superior ao Fluminense nos 2 jogos. É o Vasco que tem um goleiro que já tem nível de seleção brasileira, um lateral direito que está na seleção brasileira, um zagueiro que está na seleção colombiana, outro ponta que está na seleção colombiana, o Ryan, que é um dos melhores jogadores da temporada 2025, Felipe Coutinho, Barros voltou muito bem e o Thiago Mendes tem crescido cada vez mais nessa reta final. Então o que eu vi ontem do Vasco da Gama foi um jogo maduro, foi um jogo equilibrado, de um time que realmente está entendendo o que é preciso ser feito para ser campeão. Eu não vou falar que o Vasco vai ser campeão, porque o time do Corinthians, ele é um time traiçoeiro. Em qual sentido? É uma equipe que tem casca, cara. É uma equipe que eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil, é uma equipe que venceu o Palmeiras na final do Campeonato Paulista, tem grandes jogadores como o Yuri Alberto e o Memphis Depay, entre outros que a gente poderia citar aqui. Então, assim, o Corinthians está muito vivo. O que aconteceu ontem, ele é um sinal. É um sinal da maturidade que essa equipe está tendo. O Vasco não jogou melhor do que o Corinthians só porque o Corinthians jogou mal. O Vasco fez o Corinthians jogar mal. Encaixando pressão, conseguindo ter saída de bola. O Fernando Diniz ontem fez uma mexida que ela foi até mais profunda do que realmente tinha feito nos outros jogos. Desde o jogo contra o Internacional, o Carlos Andrés Gomes está jogando na direita e o Nuno na direita. Na esquerda e o Nuno na direita. Ontem o Nuno estava descendo para ser volante. Por quê? Porque ele trazia o Barros para ser o terceiro zagueiro, colocava o Nuno e o Thiago Mendes na saída de bola, enquanto o Corinthians teve Garro, Yuri Alberto e Memphis. Esses caras ficaram perdidos na hora de fazer a pressão. E toda hora o Vasco... Encaixotados. Né? E na hora deles conseguirem sair com a bola, o Vasco avançava as suas linhas, o Barros ia lá na frente para poder marcar, o Thiago Mendes também. Então, assim, o que a gente viu do jogo do Vasco ontem foi um jogo com mérito e maturidade de uma equipe que tem conseguido ter equilíbrio na Copa do Brasil. O Barros colocou uma bola na trave, o Vasco poderia ter feito 1-0 com aquele lance do Ryan. Ah, teve um lance do Memphis também. É verdade. Mas olha a diferença. O lance do Corinthians foi uma bola aérea jogada na área. O lance do Vasco foi uma construção feita lá do goleiro que parou no Ryan fazendo o gol que foi anulado. Então assim, cara, o sinal pro Vascaíno da partida de ontem é o seguinte: o Vasco foi corajoso, o Vasco jogou bola, o Vasco foi superior e agora no Maracanã, que é uma outra partida, vai ter a possibilidade de confirmar não só o crescimento que aconteceu durante a Copa do Brasil inteira, mas também o coletivo forte do belíssimo trabalho que o Fernando Diniz faz à frente desse time na Copa do Brasil. É confiança, muita cautela, muita oração para quem é de oração, mas ontem foi um sinal claro. Esse time compete e tem totais condições de ser campeão. E o técnico Fernando Diniz falou sobre a atuação do Vasco. Quem mandou pra gente foi a galera da BTB Esporte, galera sempre fortalecendo. Cadê o Diniz? Ele jogou melhor e mereceu vencer o jogo. Mas eu não tenho um sentimento de frustração e nem acho que foi um ótimo resultado. Nem uma coisa nem outra. Eu acho que vai se decidir no Maracanã. O que fica para mim é um sentimento bom do que o time fez. O time talvez tenha sido defensivamente a melhor partida do Vasco sob o meu comando. A gente foi muito obediente. Alguns jogadores de maneira especial, o Felipe Coutinho e o Ryan, mais o Felipe por conta da característica, se sacrificaram muito para que as coisas acontecessem do jeito que aconteceu e por um detalhe a gente não conseguiu vencer. A gente teve oportunidades para ganhar o jogo, mas não tem um sentimento de frustração.
porque não tô nem falando do retrospecto, né, do Vasco na Neoquímica Arena, mas também de ter um segundo jogo, de ser um jogo de mata-mata, de ter um segundo jogo e esse segundo jogo ser na casa do Vasco da Gama. O Vene Casagrande, ele falou, a melhor partida sob o meu comando. Forte a declaração do Diniz em relação a isso, né? Forte talvez não seja exagero, embora não tenha vencido o placar 0-0, muita gente vai falar assim, como que o treinador fala isso, sendo que a equipe dele não venceu? Mas a gente precisa analisar o que foi os 90 minutos. E durante os 90 minutos eu vi um Vasco extremamente superior. Eu concordo com tudo que o Pedrosa disse. O Corinthians não jogou mal porque o Corinthians quis jogar mal. Foi o Vasco da Gama que fez o Corinthians jogar mal. E o Corinthians ficou assim na base da intuição. A gente pôde ver um Corinthians totalmente perdido. E o próprio Dorival Júnior, treinador do Corinthians, disse isso em entrevista coletiva, que o Vasco foi superior. Então, eu acho que a palavra não tem que ser frustrado para o torcedor vascaíno. Eu acho que a palavra tem que ser feliz, contente e animado para o que pode acontecer aqui no Maracanã. Porque se o Vasco jogou assim, dentro da Arena Neoquímica, que é muito difícil enfrentar o Corinthians lá dentro, sobretudo em mata-mata, aqui no Maracanã o Vasco pode continuar sendo superior e conseguir o título. Fernandinha, se você me perguntar quem eu acho que vai ser campeão, eu acho que será o Vasco da Gama. Mas, óbvio, depende de muitos fatores e a gente sabe como o Corinthians cresce nesse tipo de competição. Mas eu acho que o Vasco tem tudo para ser campeão, de verdade. Porque assim, tá tudo conspirando a favor, a gente vê a energia, os jogadores motivados para isso. E eu concordo com o Pedrosa, sobretudo quando ele diz na Copa do Brasil. Porque aí eu quero voltar a alguns programas anteriores. Não é porque o Vasco será campeão ou pode ser campeão que tá tudo muito bem, obrigado. Eu acho que na Copa do Brasil o Vasco, sim, cresceu muito de produção. Mas fica esse alerta que agora tá tudo bem, tá tudo ótimo. Claro que não. No Campeonato Brasileiro o Vasco sofreu bastante. Mas eu acho que na Copa do Brasil tá tudo bem. Mas não adianta o torcedor vascaíno achar que pronto, agora tá tudo ótimo. Não é assim. Isso vale também pro Corinthians, tá? Porque o Corinthians também é a mesma situação. Mas, nas Vene, duas equipes. Existem grandes diferenças entre o Vasco e o Corinthians. Muita diferença. Enquanto o Vasco está num caminho de recuperação do que é o seu clube, assim, claro, concordo. de gestão, de trabalho sério, de não gastar de forma irresponsável, o Corinthians é a contramão disso. Eu não estou falando aqui sobre merecimento. Os atletas do Corinthians não têm culpa da gestão que o Corinthians tem. A torcida do Corinthians não tem culpa da gestão que o Corinthians tem. O Dorival também não tem culpa. Se o Corinthians cair, se o Corinthians for campeão, eu não posso tirar o mérito do que esses caras fizeram. Mas se for por merecimento, do que o futebol tem que premiar de gestão séria, é o Vasco que tem que ser campeão. Gestão séria. A gente está falando aqui, cara, de um presidente que errou muitas vezes no departamento de futebol. Mas ele teve a coragem necessária de colocar os próprios bens dele para que o Vasco começasse uma recuperação judicial. Isso é mole. Por que ninguém fez antes? Por que ninguém fez antes? E não é mole não, porque se perder, perde casa, tem muita gente perde que fala tudo, isso. Tem muita gente que fala isso. Perde empresa. Por que ninguém fez antes? Olha quantas coisas a gente ressaltou de positivo aqui sobre os patrocínios, sobre o Vasco ter salário em dia. Tudo que você falou, Vene, do Flamengo, passou um filme na minha cabeça no sentido, sabe de quê? Será que daqui a 10 anos o Vasco pode estar numa situação como essa? Porque o Flamengo começou isso há 15 anos. Então, se o Vasco continuar num caminho de correção, de uma rota financeira, de austeridade, mas que tenha o feeling do futebol para você criar times competitivos a ponto de você poder ganhar uma Copa do Brasil, esse é o caminho, cara. Inclusive, a Copa do Brasil faz parte desse processo do Flamengo. Total. Porque o Flamengo foi campeão em 2013. Total. No momento em que estava muita gente nem acreditava. Se o Vasco ganha a Copa do Brasil, não é só ganhar o título. Volta a uma Libertadores, depois de... A última vez foi em 2018. Não só volta a Libertadores, como vai ter dinheiro em caixa, como vai ter investimento, como vai ter visibilidade. Então, realmente, Vene, o ano do Vasco, de forma geral, ele não é um ano maravilhoso. Mas se ganha a Copa do Brasil, ele se torna um ano em que você olha para o futuro e fala assim, acho que podemos voltar. Mas eu acho que pode ser o começo dessa reestruturação. Não é questão só de começo. Eu acho que para a realidade que o Vasco vive, o Vasco teve um problema com o SAF. O Vasco teve que tirar a empresa que estava. Isso é muito sério. Viver dentro de um clube com esse momento é muito difícil. O Vasco ficou híbrido. O Vasco pegou um presidente que é apaixonado pelo Vasco para tentar salvar o Vasco. E muitas vezes ninguém estava confiando no processo. Porque é difícil, porque quando você está há tanto tempo tomando lata d'água na cabeça, você tem uma hora que você não aguenta mais. Até semana passada muita gente não confiava. Exato. É porque chegou a final. Então eu acho que o que hoje tem pro Vasco é muito bonito. O que hoje tem pro Vasco é muito positivo. É claro que eu sempre falo até pro botafoguense, a torcida, ela é como se fosse um guardião
do clube. Ela tem que cobrar, quando uma coisa não tá legal, ela tem que falar. E é isso que o torcedor do Vasco faz, mas também empurra, também carrega o Vasco no colo. Então, acho que o que hoje o vascaíno tem que fazer é desfrutar. O que o Vasco está acontecendo com o Vasco é muito legal. O que o Pedrinho fez, o trabalho que fez todo o Pedrinho, a comissão e todo mundo que está trabalhando no Vasco, dia e noite, para o Vasco estar hoje numa final de Copa do Brasil, gente, isso é muito positivo. Ah, mas o Vasco não foi bem no Brasileirão. Mas você achava, Pedrosa, quando começasse o ano, que o Vasco ia ganhar alguma coisa no Brasileirão? Claro que não. Você achava que o Vasco ia estar na final da Copa do Brasil com tantos problemas? Então, assim, tá muito bacana o que o Vasco tá vivendo agora, eu acho. Eu acho que, assim, eu repito, acertos precisavam ser feitos, principalmente na segunda janela, foram feitos. Porque a montagem desse elenco ela é defeituosa. É uma montagem de um elenco que tem muitos problemas. Mas na segunda janela, tanto é que dos 6 jogadores que estavam e foram contratados ou retornaram, como é o caso do Barros, 5 são titulares. Cuesta, Robert Renan, Barros, Thiago Mendes e Carlos Andrés Gomes. A segunda janela salvou. É outro time, é outra equipe. Mas aí tem o mérito de você ter analisado aquilo ali e falado, opa, eu preciso mudar. A venda do João Vitor, que foi interessantíssima para o Vasco, porque o Vasco trocou o João Vitor pelo Carlos Cuesta. O Robert Renan, a venda do Luiz Gustavo. Lembra que a gente falou da venda do Luiz Gustavo? Muita gente deu pancada, porque o Luiz Gustavo realmente era um prospecto. A saída do Lloyd. A saída do Lloyd. Então, assim, o Vasco fez o seguinte, vou vender o Luiz Gustavo aqui, que tem 19 anos e muito potencial, mas eu vou trazer um de 21 que tá mais pronto para poder jogar. O jogo que o Robert Renan fez ontem é um absurdo, pô. O moleque tava amarelado com 7 minutos de campo, marcando o Memphis Depay e jogou pra cacete. Jogou pra cacete. Inclusive, o jogo de ontem, Pedrosa, eu acho que exemplifica muito bem o que a gente mencionou aqui e que você mencionou, hoje é o quê? Quinta, na terça. Que o time titular do Vasco bate de frente com o time titular do Corinthians. Perfeito. E o time titular do Corinthians tem nada mais, nada menos que o Memphis Depay, que o Yuri Alberto. Tem mais quem? Vamos lá. O goleiro... O Hugo Souza, que é goleiro de seleção. Sim. Tem o Garro, que é um baita Bidu, jogador. que é muito bom lateral. Na mesma proporção, você tem um Felipe Coutinho, um Rayan, um Léo Jardim. Andrés Gomes. Na mesma proporção. Então, assim, o Vasco não perde pra nada Inclusive, se a gente botar um 11 hoje o contra 11 setor aqui. ofensivo do Vasco é melhor do que o setor ofensivo do Corinthians. Tá em um momento melhor. É melhor. Hoje é melhor. E teve um detalhe ontem, no jogo da Prancheta ontem, quem venceu foi o Fernando Diniz. Falando de goleiro, o Léo Jardim falou na Zona Mista sobre a expectativa para esse jogo de domingo que vai ser no Maracanã. A gente, claro que a gente cria essa expectativa, a gente sabe da nossa responsabilidade, mas ao mesmo tempo a gente enxerga como uma motivação, porque a gente sabe o que a gente tem a chance de proporcionar para essa torcida e conseguir colocar o nosso nome na história do clube, de um clube tão grandioso como o Vasco. Mas, como eu falei, a gente sabe que não tem nada decidido, a gente sabe que está tudo em aberto. A gente estar focado e se concentrar em fazer um grande jogo para poder sair com esse título no domingo, mas a gente sabe que vai ser uma grande partida. E se precisar, na hora dos pênaltis, o homem resolve pra você, Lucas Pedrosa. O problema é que do outro lado também tem um cara que gosta, né? Ele gosta. Eu espero que não vá pros pênaltis, sinceramente. Sabia que a cada 3 pênaltis o Hugo pega um? A estatística ele é dele é chato absurda. também. São os 2 melhores pegadores de pênaltis do Brasil. Eu não vejo, assim, 2 goleiros que estejam superiores a eles nesse sentido. Então vamos torcer pra ter pênalti, já que a gente não é Vasco nem Corinthians? Eu vou ser sincero, se for pra pênalti eu vou gostar. Porque assim, eu não tô Você vai torcendo pra gostar, ninguém. Pedrosa? Vai ser emocionante. Pô, passou nos pênaltis do Botafogo. Já quase morri. Valoriza o título, Passou cara. nos pênaltis do Fluminense. Quase morri de novo. Domingo eu não vou aguentar não, gente. De verdade, cara. Vai sim, você é Eu forte. não vou aguentar não. Tanta Claro que coisa aguenta. que você já passou, não é, Renê? Pô, Pedrosa, você já aguentou coisa pior, Cara, Pedrosa. meu coração fica na boca, cara. Pênalti, Quando o Verrec tava caminhando pra bola, eu já tava com o olho lacrimejando já. Cara, olha, eu vou te falar. Ó, já rola os melhores momentos pra mim, eu vou falar uma coisa pra vocês. Pra mim, o destaque do Vasco disparado é o Léo Jardim, há muito tempo, o maior destaque. Agora, o Rayan arrasta esse time, é o principal jogador desse time, é a referência desse time, fez gol, é o artilheiro da Copa do Brasil, eu ia cravar ó de gol, vitória do Vasco, gol do Rayan. Um metro, depois fala que tamanho não faz, em centímetros não faz diferença. Ô, meu Deus do céu, Fernandão.
Verdade, GV. Como joga esse moleque, hein? Joga muito o Ryan, ele dá muito trabalho para defesa, porque é difícil você marcar um cara que tem muitas valências. Ele consegue jogar de costas, consegue se movimentar muito bem. Ele, além de tudo isso, ele tem um chute muito potente, tem boa velocidade. A gente viu nesse lance aí que ele sai na frente, às vezes o ímpeto, né, da juventude faz com que ele se antecipe um pouquinho com relação à linha de impedimento. E o Gustavo Henrique foi muito bem o zagueiro, sabia que não tinha como acompanhar o Ryan, deu uma seguradinha, deixou o Ryan ficar impedido. Só que dentro de um contexto geral, GV, o Vasco fez um ótimo jogo, na minha opinião, controlou bem a partida, soube controlar o Corinthians, até quando ele não tinha a bola, marcou muito bem. O Corinthians é um time muito pragmático, que parece que não está indo bem, mas acaba surpreendendo, fazendo um gol, criando alguma jogada de perigo como essa do Yuri Alberto, que já estava impedido, o Matheus Bidu lá no cantinho anteriormente. Mas dentro do que o jogo se mostrou, do jogo de volta que é no Maracanã, o Vasco acho que muda, né? Troca o favoritismo, porque como começou lá, se o Corinthians tivesse feito um grande jogo, tivesse vencido, passaria para o Corinthians essa vantagem com relação ao jogo, mas como o Vasco foi lá, jogou muito bem, apesar de eu achar que está aberto. Porque não tem ninguém em vantagem, né? Ninguém pode empatar porque é campeão. Se empatava para os pênaltis. Então, o Vasco fez um ótimo jogo, traz para o Maracanã uma atmosfera muito positiva, só que tem que jogar aqui para vencer. E o Corinthians, é bom a gente lembrar que tinha perdido para o Cruzeiro pelo Brasileiro por 3-0 lá no Mineirão, voltou pela semifinal da Copa do Brasil, foi lá e venceu por 2-1. Então, não dá para achar que está resolvido. O Diniz falou isso na coletiva, ter a cabeça no lugar. Eu espero um pouco mais do Felipe Coutinho. Acho que ele está um pouco demasiado longe do gol, falo isso muito aqui, mesmo que ele participe da construção, que ele seja um cara que se movimente muito durante o jogo. A ideia de jogo do Diniz pede isso, só que eu gostaria do Felipe Coutinho mais dentro do gol, mais perto do gol. E não só com a bola, se projetando no espaço, recebendo essa bola em profundidade, porque eu acho que tem jogadores com condições de passar essa bola com qualidade, como o próprio Puma Rodrigues, Thiago Mendes, que fez mais uma vez um grande jogo, está tomando conta do meio-campo do Vasco junto com o Cauã. Enfim, e eu não posso deixar de falar desse menino Andrés Gomes. Gente, o que esse menino está jogando é brincadeira. Se ele começar a fazer gol, e aí o Vasco vai ter que se preocupar em comprar, porque ele está emprestado. Porque é um jogador muito, mas muito acima com relação à mobilidade. Não sei, GV. Vê aí, Vini, pra gente, por favor. Ele tem muita mobilidade, o drible, ele não se amedronta com o cara feio, ele vai pra cima de 1, 2, 3 e consegue levar vantagem. Muito bom jogador, pode ser um grande trunfo, já que o Felipe não tem conseguido se destacar tanto nesse jogo aqui junto com o Ryan no Maracanã. Vamos ver o Ryan falando do jogo? Bota na tela, Vini Show! A gente teve chance de fazer o gol aqui, eu fiz o golinho marcar impedimento, ele teve muita chance para sair daqui com a vitória, mas domingo a nossa torcida vai estar lá, já esgotou os ingressos, então nossa torcida vai fazer uma festa linda, se Deus quiser vamos sair com a vitória e sair campeão de lá. Pô, cara, vai ser muito maneiro. Aí, Dudu, aí segunda-feira é ponto facultativo também, pô. Porque se o Vasco ser campeão no domingo da Copa do Brasil, só é ruim que não dá pra fazer aquela festa maneira. No dia seguinte, que junta todo mundo. Ah, mas aí vai arrumar um dia. Aí tem que ser no outro domingo, aí já é 20, sei lá quando. Não, mas arruma um dia. Arruma um dia 27, pra fazer, porque o torcedor do Vasco merece, caso de fato aconteça. Não, domingo à noite já vai ser um sururu lindo. Pô, dia 21, né? Dia 21. Afinal é 21. 21 isso. Agora eu tô falando aquele negócio que é meio-dia, tarde, carro de bombeiro, praça do centro do Rio. Tem que dar um jeito. Segunda-feira. Se ganhar, se for campeão, em algum momento vai ter que ser. Se for no centro, se for em São Januário, no Maracanã, em qualquer lugar do Rio de Janeiro. Mas tem que ter. Se o Vasco confirmar o título, tem que ter uma festa. Não tem jeito. Agora, GV, eu achei que o jogo, pra mim, ele me mostrou o que eu imaginava. Um jogo muito pegado, muito disputado. Eu acho que os dois times competiram bastante e o Vasco foi melhor nesse primeiro jogo. Eu acho que ficou muito claro, as melhores chances foram do Vasco. Eu acho que o Corinthians muitas vezes tinha a bola, mas não sabia o que fazer com ela. O Vasco se defendeu muito bem. Eu acho que o grande mérito do Vasco nesse jogo foi saber se defender. E o Fernandão falou do Andrés Gomes, que para mim foi a melhor figura do Vasco em campo, mas eu vou mais uma vez aqui exaltar a partida que fez o Puma Rodrigues. De novo. Jogando improvisado pelo lado esquerdo, não é fácil. Ah, mas ele já joga assim há um tempo, mas não interessa, ele nunca vai ser canhoto, ele vai continuar sendo destro. Então, assim, é um cara que está quebrando galho e tem sido uma peça importante. Tem sido até uma alternativa em alguns momentos, algumas fases ofensivas do time. Então, assim, eu vejo um Vasco muito forte para esse jogo de domingo,
Como eu falei aqui ontem, se o Vasco não perdesse, o Vasco teria a faca e o queijo na mão para ser campeão. E aí eu concordo com o que o Fernandão disse. Depois desse jogo, o favoritismo ele mudou de lado. E assim, só um detalhe, Vasco sendo campeão, independentemente do que aconteceu, o Léo Jardim merece um busto em São Januário ali, do outro lado do gol. Do Romário, Dinamite, não é possível que... Ele merece uma homenagem. O que ele pega é brincadeira, tirou a bola com o pé ali no contrapé, meu irmão, pegou no cadastro do tênis, do chute, é brincadeira que pega. Agora aqui, só pra responder, o Andrés Pereira, o Andrés Gomes tem 23 anos, custa apenas, vou falar apenas porque pelo que ele tá jogando, 25 milhões de reais. Por 60% e o contrato acaba no meio do ano. Quando parar pra Copa já acabou. 5 milhões de euros, então, né? Se 25 de reais. É um pouquinho menos. É 4 milhões de euros. Gente, se esse moleque... Se for isso, 4 milhões de euros é nada. Até porque se o Vasco não pagar, vai ter uma fila daqui. Vai. Lá na praia, vai. querendo. Acho que o Vasco tem preferência. Normalmente é assim, né? Normalmente sim. Opção de compra. Isso. Não, tem opção de compra, mas com preferência, né? Normalmente é empréstimo com opção de compra. Os caras só saem dos clubes assim. Se é Vasco